Meus patrícios, me dirijo especialmente a todos os trabalhadores, a todos os estudantes e a todo o povo de São Paulo. No dia 1º de abril de 1964, o deputado federal Rubens Paiva fez um discurso histórico. Ele incitou a população a resistir ao golpe militar. Por este governo fascista e golpista, o nosso presidente, ao tomar as medidas tão reclamadas por todo o nosso povo, medidas que nos conduzirão indiscutivelmente à nossa emancipação política e econômica definitiva, realmente prejudicou os interesses de uma pequena minoria de nossa terra. Pequena minoria, entretanto, que detém um grande poder, todo o poder econômico deste país, todos os órgãos de divulgação, os grandes jornais e as estações de televisão. Este momento nacional é um momento decisivo, em que o povo brasileiro pode ter a felicidade de ver realizada toda a sua revolução dentro do processo da legalidade democrática, prestigiando o presidente da República e esta legalidade. Há 52 anos, o deputado Rubens Paiva, que tinha sido cassado, foi retirado de casa, onde morava com a mulher e os filhos, e levado por agentes da ditadura até o doicode na Tijuca, no Rio. Ele foi torturado e morto aos 41 anos de idade. Só em 1996, Eunice Paiva recebeu nas mãos dela uma certidão de óbito do marido. Ela se tornou um ícone no combate à ditadura e morreu em 2018, na mesma data que marcou a edição do Ato Institucional número 5, que marcou o período mais sangrento da ditadura. O legado de Eunice permaneceu com os filhos. Quinta-feira, 28 de setembro de 2023. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Gabriela Varelli e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, com uma convidada, a gente mergulha, analisa uma temática, uma notícia do dia. Hoje eu converso com a Vera Paiva, que é professora titular na psicologia e também professora, mas não titular da medicina, na Universidade de São Paulo. Também membro indicada da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, filha de Eunice e de Rubens Paiva. Rubens Paiva foi um deputado federal pelo PTB de São Paulo. Quando ele desapareceu em 1971, ele foi torturado e assassinado nas dependências de um quartel militar e o corpo dele nunca foi encontrado. A morte de Rubens Paiva só foi confirmada 40 anos depois, em 2011, por meio de depoimentos prestados por ex-militares à Comissão Nacional da Verdade. Vera, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao Em Detalhes. Eu é que agradeço vocês pautarem nesse momento da história do Brasil esse tema. Para começo da nossa conversa, eu quero perguntar a respeito do ato Lembrar é Resistir, que aconteceu nessa segunda-feira, dia 25 de setembro, na PUC, na Pontífice Universidade Católica de São Paulo. Nesse ano a gente completou 46 anos da invasão na universidade e justamente aconteceu uma iniciativa do governador Tarcísio de Freitas de São Paulo, bolsonarista, que promulgou uma lei homenageando justamente o coronel que foi um expoente da ditadura que comandou essa invasão ilegal na universidade, o Erasmo Dias. E ontem ocorreu esse protesto contra essa ação truculenta que aconteceu em 22 de setembro de 1977. A senhora foi nesse ato, eu queria perguntar como é que foi, Vera, e qual a importância, de fazer esse ato em contraponto a essa medida do governador. O ato foi excelente, juntou muita gente, alunos atuais da PUC, professores que hoje estão lá e pessoas que viveram diretamente a cena daquele terrível dia 22 de setembro. Ela é importante porque tanta gente para homenagear, o nosso governador faz questão de homenagear alguém que defendia a tortura, alguém que foi responsável pelo machucar com bomba na palme alunos que estavam dentro da PUC, porque eles entraram com cavalo e tudo, por dentro dos prédios da PUC. Eu, na verdade, não estava lá presente. E eu comecei minha fala ontem lá dizendo que eu tinha ouvido um monte de depoimentos de pessoas que estavam lá, mas eu estava em outro lugar, em outra cena, e que o fato dele me entrar gritando o meu nome não significava necessariamente que eu era a mais importante liderança, porque
que eles queriam me pegar, cadê a Veroca? Várias pessoas falaram isso, lembrando da cena, lá. E que, na verdade, eu estava fora, né, como diretora do DCLV da USP, era uma das mulheres da liderança, era um movimento que tinha muita liderança, mas que era absolutamente coletivo. Para mim, sempre é muito estranho essa lembrança de uma perseguição insistente de alguém. Eu não era nem mais nem menos que os colegas da diretoria do DCE, de outras tendências, com quem, mesmo com diferenças políticas importantes, a gente convivia de um modo super coletivo, que encaminhava a posição de assembleia, que um cuidava do outro o tempo inteiro. Era 1977, plena ditadura, a gente estava testando os limites da ditadura, né? E éramos absolutamente solidários e funcionávamos como um coletivo. Na verdade, o que eu disse e relembrei é que eu acho que ele entrava me procurando porque eu era filha do Rubens Paiva, certo? Basicamente, a herança, a implicância específica com o fato de eu ser filha de um desaparecido político. Embora, isso eu lembrei também lá ontem, a maior parte de nós que éramos vítimas da ditadura e da tortura, não ficávamos comentando. Muitos colegas, que até colegas do DCE, na primeira diretoria, ou colegas de classe, não sabiam que eu era filha do Rubens Paiva, porque eu não contava. Com todo mundo que tinha vivido isso, para evitar a perseguição, o estigma e a discriminação e a exposição desnecessária das pessoas perto de mim. Então, foi por isso que eu fui convidada a falar, né? Fiz questão de lembrar o que foram esses anos de muita coragem dessa geração, que é muito pouco valorizada na produção da democracia, mas foi quem de fato foi à rua testando e construindo um movimento social coletivo, sem presidente, sem hierarquia, sem centralismo, que não seja da Assembleia, pacífico e que reagiu pacificamente a todas as brutalidades, protestando e defendendo a democracia, que a gente é bem esquecido, essa geração. Pulam da gente para o pessoal que lutou contra o Collor, pela queda do Collor, né? E depois os outros movimentos, né? Como se tivesse 68 e uma outra geração e nada no meio. E essa geração foi absolutamente corajosa e mostrou o caminho da produção de muitos movimentos sociais, de mulheres, LGBT, negro, que foram instituídos pela nossa geração, digamos assim, com uma coisa coletiva, modo de trabalhar pacificamente no âmbito da defesa e da experiência entre nós bastante democrático. E Vera, eu quero lembrar também, você já trouxe algumas vezes a lembrança do seu pai, né, o Rubens Paiva, como ele era, como pessoa, tinha 5 filhos. Eu acho muito importante a gente sempre lembrar quem foi o Rubens Paiva e quais são, né, essas lembranças mais, talvez, memoráveis que você tem dele, e sobre o sequestro também, né? Foi uma prisão ilegal, um sequestro e que depois resultou num assassinato dele, né, sob tortura. Meu pai, ele é filho de um self-made man que ficou rico fazendo despacho no Porto de Santos, comprou uma fazenda, né? Era um leitor do Estadão, digamos assim. Se fosse definir meu avô, o pai do meu pai, ele era um liberal leitor do Estadão. E o meu pai cresceu socialista, né? Ele era um democrata, né? Nunca foi associado a nenhum partido que tivesse interesse ou achasse que a solução dos problemas do Brasil era algum tipo de revolução ou um Estado totalitário. Era um democrata radical, mais socialista, e foi liderança estudantil, foi da UE, e muito cedo foi trabalhar, era engenheiro, e eu me lembro muito do meu pai engenheiro, né? Ele tinha muito orgulho da profissão. Ele se candidatou e foi eleito, na época, pelo PTB, que era o Partido Trabalhista, digamos assim, à esquerda. Foi eleito deputado federal e foi cassado na primeira lista de deputados do golpe de 64. Era um homem muito grande, de muita coragem, assim eu me lembro dele, todos se lembram dele. Como ele era engenheiro de pontes e estradas, ele tinha avião para ir nas obras, não tinha tanta estrada quanto tem hoje, tá certo? Ele estava justamente nesse esforço desenvolvimentista de produzir estradas no Brasil como engenheiro na empresa dele. Então ele, com o avião da empresa, ele tirou muita gente do Brasil, tá certo? No aeroporto de Brasília. Então, uma das histórias mais memoráveis que os da antiga lembram dele é botando
as pessoas nesse avião, saindo, correndo, atravessando as pessoas para o Uruguai, Paraguai, voltando para Brasília. Tirou várias pessoas assim. Quando foi cercado o aeroporto de Brasília para tentar prendê-lo, ele fingiu que ia sair, postou o avião na cabeceira da pista do aeroporto de Brasília, mesmo até hoje, deixou o avião ligado e saiu correndo pelo meio do mato. Como ele era engenheiro, que também tinha participado da construção de Brasília, ele sabia os caminhos e se jogou para dentro da embaixada da Iugoslávia, que eram algumas das poucas que já estavam instaladas em Brasília, porque estavam transferindo o Rio para Brasília, e aí ficou exilado, etc. Né? A mesma coisa, um ano depois, ele voltou de um jeito espetaculoso, digamos assim. Ele comprou uma passagem para a Argentina, porque ele não podia entrar no Brasil, ele tinha sido caçado, ele não sabia bem o que ia acontecer, ele comprou para a Argentina, com escala no Rio, pegou uma ponte aérea e chegou em São Paulo, e nos esperou com bombons, com bala, flores para minha mãe. E não foi preso, e ficou aqui na resistência, também apoiando os mais jovens, mas criando os filhos como engenheiro. Quando nossa casa foi invadida, nós já estávamos morando no Rio, era 1970, início de 71, e o levaram, e pelo que a gente tem de informações diretas das pessoas que acompanharam, mas nunca reconhecido, as Forças Armadas ou quem o prendeu, e morreu em menos de 48 horas, provavelmente na tarde seguinte ao qual ele foi preso, porque ele tinha 41 anos, 5 filhos, era diabético, era grande, né? É essa história que a gente tem. Não sabemos onde foi enterrado, né? Não sabemos o que fizeram dele, e é essa história que é uma das histórias dos milhares, centenas, se a gente contar indígenas, quilombolas, pessoas do meio rural, milhares de pessoas assassinadas e cujo corpo foi desaparecido, né? Uma parte dessas circunstâncias, né, porque acho que nunca completamente as circunstâncias vão ser esclarecidas dessa morte, né, Vera, mas uma parte disso foi esclarecida na Comissão Nacional da Verdade, né, então a nível pessoal, como familiar de uma vítima da ditadura, qual que foi a importância de ter esses esclarecimentos? Para qualquer pessoa, caso de desaparecimentos forçados e a experiência de ter um familiar desaparecido, ele não é exclusivo daqueles que são desaparecidos forçados por motivos políticos, tá certo? E a sensação é muito ruim, sempre, né? Nós passamos anos esperando que de alguma maneira ele voltasse. Quando fez 40 anos da prisão dele, o Museu da Resistência aqui em São Paulo fez uma exposição sobre ele, enfim, tudo que aconteceu com fotos antigas, recentes, recortes de jornais, etc. A gente juntou pela primeira vez, 40 anos, a família inteira e os amigos vivos dele, para honrar a memória dele, que é algo que quem não enterra e não faz um ritual de luto não consegue fazer. E na saída, nós fizemos um exercício meio sem querer, né, que eu resolvi perguntar: quanto tempo vocês levaram para assumir para vocês que ele não estava mais vivo? A palavra morreu era difícil para gente. E foi muito impressionante porque variou entre 2 a 12 anos, tá certo? Depois que ele foi preso, para que a gente aceitasse cada um num movimento muito individual, porque a sensação que a gente tinha, e nós temos essa conversa, isso é muito comum entre familiares de desaparecidos, que a gente ia contribuir para assassiná-lo, matá-lo, se a gente perdesse a esperança de que ele pudesse voltar, por mais que a extrema-direita, os milicos, nos alimentasse com falsos telefonemas de informação das mais diversas, que rapidamente a minha mãe compreendeu como pura provocação, né? Ou como... Ainda tem mais essa face da crueldade. Mas é uma crueldade que não foi feita só com a gente, foi feita com várias pessoas. E o Coronel Malhães, que começou a contar sobre onde o corpo dele foi jogado uns anos atrás, não lembro exatamente a data, mas faz uns 10 anos talvez, e disse que tinham jogado os restos dele no mar, fez com que eu e minha irmã, que estivéssemos por acaso no Rio, naquele momento fôssemos para a praia as duas sem combinar, entrássemos no mar de um jeito diferente e honrássemos a memória, né, para ele desmentir daqui a 10 dias, numa mesma entrevista. E ele diz nessa entrevista: o ato do desaparecimento é um ato explícito de tortura continuada dos familiares e das pessoas próximas que sofreram. Lembra que nem sempre são só familiares. A maior parte dos mortos e desaparecidos são muito jovens, tinham muitos amigos. A falta desses amigos, e a gente viu nessa homenagem 40 anos depois lá no memorial, tem amigos que são irmãos, irmãs da gente, na verdade, que a gente sente, às vezes, mais irmão do que os próprios irmãos. Então, é uma maneira de torturar indefinivelmente
indefinidamente, ou seja, é um ato político pensado, né, de destruição de certos grupos que não se quer vivos. Como dizia o Bolsonaro, vou matar mais 30 mil, tem que sumir com mais 40 mil, lembra? Antes de ser eleito. Essa lógica de que eles têm o poder divino de decidir quem vive, quem morre, quem é humano com direito, como eles dizem, quem é humano sem direitos, porque ele não é humano direito. Eles decidem, como se fossem deuses, quem é o humano com direito, quem é o humano direito, com direito ou sem direito, enfim. Essa lógica fascista, que é a mesma lógica da cabeça do nosso governador, que decide homenagear um cara que pensava exatamente isso e que machucou muita gente, fez muito mal à minha geração em particular, né, que é quando ele era secretário de Segurança. Isso já passou, né? A mesma coisa que a gente voltar para a ditadura do Getúlio, né? Então, são assuntos já escritos em livros, né? Debatidos intensamente, né? Passado, faz parte da história do país. Apurar o quê? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta lá? Nada. 31 de março. O que aconteceu nesse dia? Nada. Todos aqui tinham direito de ir e vir e sair do Brasil. Quem esteve no governo naquela época fez a sua parte. É uma luta da verdade contra a mentira, da história contra a história, do bem contra o mal. É surreal. Em 2023 a gente tem um governador, né, homenageando e voltando a violentar essas famílias de alguma forma. A Comissão Nacional da Verdade, eu também queria perguntar a respeito disso, porque encerrou as atividades dela em dezembro de 2014. Qual que é a diferença entre a CNV e a Comissão dos Mortos e Desaparecidos da ditadura, né? Qual era o papel da comissão? E aí eu aproveito para perguntar também a respeito da promessa do presidente Lula de voltar com a Comissão de Mortos e Desaparecidos, né? Porque ela continua extinta e precisaria, né? O Ministério diz que o decreto para reativar o colegiado está pronto e que vai ampliar o orçamento para fazer isso. Mas quando? Você tem tido informações sobre isso também, Vera? Primeiro, qual é a diferença, né? Elas são frutos de leis e de decretos distintos. A Comissão de Mortos e Desaparecidos é bem anterior à Comissão da Verdade. Ela é fruto de um decreto, a Lei 9.140, né, que foi promulgada, foi decidida e encaminhada no governo Fernando Henrique Cardoso, quando o Fernando Henrique resolveu rever a questão dos mortos e desaparecidos da ditadura no Brasil. E o objetivo dessa comissão é descobrir o que aconteceu, buscar material para informar as famílias, fazer a busca dos corpos, fazer o enterro e homenagear os corpos. E aí nunca deixou de funcionar, porque é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. A lei diz que ela só se encerra quando se entregar o relatório final. E todos os casos reivindicados junto à Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, aqueles que apelam para a busca, sejam respondidos. É um desejo enorme das pessoas que apoiaram a ditadura que se encerre esse assunto, que se finge que nada aconteceu, para que ninguém seja punido. Eles foram todos anistiados e estão aí. Por isso que o Bolsonaro pôde ser candidato, mesmo defendendo essas coisas, né? E esse é o debate que está se fazendo no país hoje. Mas a comissão era para especificamente tratar dos mortos e desaparecidos, que foi uma lei, então tem que chegar ao final. O que o Bolsonaro fez? Minha mãe foi dessa comissão, ela não aguentava, para ela era muito duro, ela falou isso pra gente, muito aflitivo escutar o detalhamento das histórias do que tinha acontecido, quem tinha sobrevivido às situações de tortura. Ela chegou ao momento de dizer, não aguento, vou sair, e aí ela passou a se dedicar aos indígenas, como se chamava na época, hoje a gente prefere o termo povos originários, que foram alvo de invasões ou violências por conta da construção das grandes usinas. E ela sempre levantava que não se tinham contado até então os indígenas mortos e assassinados ou as pessoas cujas estradas passaram em cima de suas terras, sua cultura. E ela ouvia muito depoimento, né? Assim como eu, por ser filha de Rubens Paiva e ocupar um espaço público que as pessoas acham que a gente tem mais poder, não só eu, mas mais recentemente eu, cansamos de receber telefonema de gente, como vocês conseguiram? Como faz para denunciar? Especialmente de pessoas mais pobres, mais não brancas, e eu até encontro algumas dessas pessoas, e imediatamente elas começam a falar e começam a ter uma reação quase que física, de pânico, porque se transmite geracionalmente isso. Lembram das cenas contadas no Vale do Ribeira,
onde eu ouvi bastante cenas desse tipo, porque eu estava fazendo um trabalho de prevenção de AIDS lá, e aí comecei a conviver com as populações quilombolas e em torno, até a mão na boca se põe e começa a falar. É uma coisa até corporal, o modo como as pessoas mais simples, com menos recursos de classe média, falam da experiência de ter sido alvo da ditadura, de ter um parente torturado, de indicar se tinha guerrilha ali ou não, onde estavam os guerrilheiros e ter parentes mortos. E a minha mãe passou a se dedicar a isso. E aí saiu da comissão. Eu fui convidada pela Dilma, na hora que elas reviram e reformularam a comissão, e eu aceitei, honestamente, menos como familiar, claro, mas muito mais interessada em se representar a sociedade civil para fazer o trabalho que acho que a minha mãe começou de uma certa maneira, mas que eu sempre fiz, eu e meus irmãos, que é dizer, isto não parou de acontecer, nós temos que expandir o conceito de violência de Estado, a polícia continua matando principalmente pretos e pobres na periferia, e tentar trazer cenas e cenários com a mesma lógica de assassinato político ou desaparecimento, como foi o caso do Dom e do Bruno, lá no Amazonas, por exemplo, da Marielle, um assassinato claramente político, na periferia, uma mulher preta favelada, etc., embora fosse política como meu pai, ou seja, mesmo sendo e tendo a proteção, né, eventual do mandato, foi simplesmente assassinada, mas o caso do Dom e do Bruno é um caso típico de tentativa de desaparecimento, porque eles pegaram, mataram, esquartejaram e tentaram espalhar o corpo, que é exatamente o que Malhães diz que faziam, que todos os depoimentos que a gente tem do que foi dito, a queima-roupa como forma de continuar torturando familiares e companheiros, era dito para os presos. Só não viraram desaparecidos porque a pessoa foi presa, os perpetradores, os assassinos diretos, não os mandantes, vamos lembrar, tá? Foram presos e abriram e contaram onde estava o corpo e foi-se lá e buscou. Mas você deve lembrar da cena. Ou seja, era essa a minha intenção de continuar como representante da sociedade civil, portanto, dos crimes que continuam se acontecendo. E é nessa condição que eu fiquei, eu e a Diva, numa comissão desde 2015 e aguentamos firmemente uma comissão horrível, que dizia, vocês estão se vitimizando. Um desrespeito horrível, eles ganhavam por 4-3 toda vez. E aí o Lula prometeu, né, você tem razão, porque foi muito escandaloso aquilo, né, teve muita repercussão. Em abril, os familiares de mortos e desaparecidos por conta própria, pagando o próprio bolso, estivemos numa reunião com o ministro dos Direitos Humanos e a gente continua esperando o presidente Lula assinar. Foi para cá, foi para lá, foi para uma avaliação da OGU para ver se tinha, né, se de fato a gente podia levantar a tese de que não podia, aquilo não tinha valido, né, que o relatório final que eles entregaram não foram até o fim dos trabalhos, né? Já comecei a apanhar no pátio. Quando eu adentrei as instalações lá da delegacia, o lugar onde ia começar a tortura, se apresentou para mim esse senhor covarde que se auto-intitulava Major Tibiriçá, que era tão covarde que não usava o próprio nome, era o senhor Carlos Alberto Brilhante Ustra. Acabar com a comissão de mortos e desaparecidos é um duplo assassinato. É matar esses 500 jovens que foram mortos e estão desaparecidos até hoje, é matá-los de novo. Para a gente fechar a conversa, Vera, eu queria te ouvir sobre a importância da comissão, né? Porque retifica atestados de óbito, por exemplo, a causa da morte como morte violenta causada por perseguição do Estado, e isso a nível histórico tem uma importância muito relevante, né? Veja, uma das primeiras tarefas, né, da comissão é emitir atestados de óbito com a causa correta da morte. A gente estava recebendo os familiares de mortos e desaparecidos, tem um atestado de óbito com o número da lei. Mortos pela lei. Não foi morto pela lei, tá certo? Essa que eu citei para você que cria a comissão. Então, uma das atividades é a retificação dos atestados de óbito, tal como vinha sendo feito desde sempre pela comissão. A segunda tarefa é garantir as condições financeiras de pessoal para que se prossiga essas medidas de busca e identificação de corpos dos nossos entes queridos, além de oitivas testemunhais, audiências públicas, entre outras atividades necessárias à comissão para investigar o que aconteceu com esses mortos. E a Comissão da Verdade, eu acabei não falando isso, foi super importante porque a Comissão da Verdade não pensava em reparação, como a Comissão da Anistia faz, ou como a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos faz, mesmo
menos o dinheiro e mais uma reparação do reconhecimento do que foi a morte e da ajuda da investigação do que aconteceu de fato, onde morreu, quando morreu, etc. A Comissão da Verdade não tinha entre seus objetivos algum tipo de justiça e reparação. A gente tem algum tipo de justiça e reparação quando a gente recebe o atestado de óbito correto, identifica o que aconteceu. Basicamente é isso. Às vezes a gente precisa mandar, por exemplo, os ossos encontrados, como na Vala de Perus a gente fez, que eram ossos onde juntaram, é tão sincrônico e interessante isso, porque nesse tempo que se criou a Vala de Perus foi o tempo da meningite. Eu não sei se vocês discutiram isso. Uma epidemia de meningite onde se negou que existia meningite. Na Vala de Perus você encontra desde corpos de crianças mortos pela polícia que eles não querem entregar o corpo porque para não autoculpá-los, e a gente conseguiu achar alguns ossos de familiares de presos e desaparecidos, assassinados e desaparecidos. Mas para fazer certos tipos de análise, a gente não tem um laboratório completamente autônomo. Frequentemente a gente precisou de enviar isso para os laboratórios tanto na Argentina quanto na Europa que faziam essa análise, né? Então, coisas desse tipo. E a gente busca que a comissão realize segundo o que prevê a lei, que é dos anos 90, do governo Fernando Henrique. O Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. E, sobretudo, merecem a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. Vera, eu quero agradecer muito a nossa conversa, por você ter aceitado o nosso convite. Eu espero muito que essa recriação aconteça logo. A gente está chegando quase ao final do ano, né? Então, que a recriação da comissão aconteça e que também a gente tenha a abertura dos arquivos militares também sobre o período. Então, é isso que eu desejo. Exatamente. Por isso é tão importante transcender esses militares que participaram da ditadura. O 8 de janeiro deixou claro quem estava fazendo o quê, certo? É só realizar a justiça militar e civil, né, do mal feito, né? Mas seria muito importante esses arquivos, que teve generais desde que acabou a ditadura que fizeram essa entrega, porque ficam com a consciência pesada. Eles acho que conseguem se colocar no lugar dos familiares, sabe? E que acaba resolvendo reparar. Os filhos nem sabem que participou da ditadura, nem sabem que foi aliado e parte dessa máquina de moer gente que foi a ditadura e continua sendo hoje boa parte da polícia e da violência de Estado cometida pelas polícias. Eu agradeço muitíssimo vocês terem feito essa pauta, estou à disposição. Com certeza, Vera, fica aqui o caminho aberto para você voltar sempre, seja sempre muito bem-vinda. O Videocast em Detalhes fica por aqui, próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, sempre de segunda a sexta-feira, e você também pode acompanhar o Em Detalhes nas principais plataformas de áudio, o programa fica já disponível, o episódio a partir das 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, para você que acorda cedo. Para quem também está ao vivo, lembra você que é hoje a palestra gratuita com Monja Cohen, com moderação do Eduardo Moreira, como vencer a ansiedade e o estresse, mas ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição. Então, palestra que vai ao ar às 8 horas da noite desse dia 28 de setembro, você pode se inscrever em icl.com.br/indetalhes. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Até amanhã. Eu, Gabriela Varela, faço a apresentação, o roteiro e a coordenação do Videocast em Detalhes. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Ícaro Garcia e Malu Pessoa. A operação de áudio é de Henrique Guimarães, Giovanni Anino e Matsu. De vídeo, do Vitor Ferreto. A produção jornalística é da Elô Macrini. A vinheta original é de Caio Marinato. A edição de áudio e sonorização são de Matsu e César Degani. A direção de mídias sociais é de Joema Martins e a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas de Isabela Chiara. A direção de programação é de Maurício Arruda e a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello. Este episódio usou áudios da TV Senado, da Rede TV, da TV Cultura, TV Brasil, Acervo EBC e da CNN Brasil.